começa agora mais um programa Entrevista. Hoje a gente fala sobre uma doença crônica que provoca altas taxas de açúcar no sangue. É a diabetes. A nossa intenção não é falar tecnicamente sobre o assunto, e sim conversar com quem convive dia a dia com essa doença metabólica. Para falar sobre isso, nós convidamos a presidente da Associação dos Diabéticos, Familiares e Amigos de Mato Grosso do Sul, a ADIFA-MS. A presidente é Evanir de Almeida. Olá, Evanir, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem, Rodrigo. Obrigado por essa oportunidade de estar falando sobre diabetes. Que bom. Evanir, há 15 anos você constatou um caso de diabetes na sua família. Como é que foi essa descoberta? O que isso lhe causou? Então, Rodrigo, a minha filha tinha 5 aninhos de idade e, de repente, ela começou a ficar debilitada, levei ao médico, mas ele não conseguia descobrir o que era. Daí ficou passando assim uns 2 meses, indo e voltando, porque eles não seguravam ela para ser internada, devido a achar que ela estava bem. Só que teve um dia que ela começou a passar muito mal e eu levei até o médico, baixou ao hospital e daí detectou que ela estava com diabetes. Só que o médico chegou e disse para mim que ela estava diabética. Se quando você está, você vai ficar bem, né, Rodrigo? Pelo menos é a minha maneira de entender. Aí não é diferente de você ser, né? Seria algo passageiro, né? Seria algo passageiro, né, Rodrigo? Como uma gripe, como uma virose. E eu relutei um pouco para aceitar, porque até então eu não sabia o que era diabetes. Eu nunca tinha visto falar sobre diabetes, muito menos em criança. Eu fiquei dentro do hospital 1 semana com ela para aprender como lidar, né, como administrar a insulina, como que eu deveria proceder, as taxas, como estavam, quando eu deveria entrar com a medicação. E assim nós ficamos lá até eu aprender um pouco. Mas ela tinha ficado muito debilitada, daí eu tinha sido encaminhada para usar a seringa nela, e a agulha era muito grande. Daí eu corri atrás, me falaram da caneta, né, que a agulha era bem menor e mais fininha. Daí eu fui atrás da caneta. Até não vou falar o nome do comércio, mas a Dona Maria, que Deus já levou, ela que me orientou, que me deu apoio na época, porque eu estava numa fase bem difícil, Rodrigo. Eu tinha saído da casa de aluguel para casa própria, então eu estava com muito compromisso, muito trabalho em mãos e compromissos de gasto. E isso daí fazia com que eu não tivesse o recurso para mim ter o atendimento tudo em mãos na minha filha. Mas a Dona Maria falou assim para mim: não importa, você tendo a tua residência, você é uma trabalhadora, mãezinha, não chora que eu vou te atender. Porque era muito difícil para mim olhar para minha filha, que ela ficou pele e osso, e eu ter que furar ela com uma agulha para injetar aquela medicação. Até fiquei um pouco receosa e fiquei uns bom tempo sem administrar a insulina nela, Rodrigo, porque na minha cabeça ela estava, então ela ia passar aquele quadro. O sofrimento de mãe, né, contou muito com isso. Além da dificuldade financeira, de recursos financeiros e dessa falta de informação, que outras dificuldades vocês encontraram, Evanir? A dificuldade de informação, até na época, a aceitação de se falar de diabetes na época, a gente não ouvia como hoje, é bem propagado, né? O índice cresceu muito e isso daí se tornou mais fácil. E eu sempre fiz questão de falar sobre diabetes abertamente, até na escola, né, onde ela estudava. Eu fui procurar se tinha outras crianças e tinha. Tinha uma adolescente que era diabética, tinha uma outra criança da idade dela que tinha ficado diabética na mesma época, mas as mães não queriam falar sobre diabetes. Vocês sofreram preconceito? Não, eu não cheguei a viver assim. As pessoas diziam assim para mim: coitadinha de você, mãe. E eu sempre respondia: eu não sou coitadinha, eu acho que nada vem de graça na tua vida, Rodrigo. Eu acho que sempre, por detrás de tudo, tem um propósito de Deus. Porque isso daí fez com que a gente olhasse que existem outras situações difíceis. Que, sinceramente, Rodrigo, as pessoas muitas vezes julgam que um sofrimento é o fim. Eu acho que é começo. Vocês tinham um plano de saúde na época? Que ajudas foram oferecidas a vocês? Então, Rodrigo, nós sempre pagamos planos particulares de saúde
E o plano de saúde, na época, ele nos deu apoio com uma equipe multidisciplinar. Só que psicólogo, terapeuta, ocupacional, e nós tinha a equipe que dava orientação às crianças e aos pais. Então, aí que surgiu a ideia de a gente montar a associação, porque no meio deste grupo teve um pai que teve que parar de pagar a mensalidade do plano de saúde. E essa criança parou de conviver com nossos filhos e nós questionamos que nós queríamos ela de volta. Mas o plano respondeu que infelizmente não poderia, né, estar atendendo, porque o grupo que estava nos atendendo estava longe da administração. Entendi. Então, nós tivemos essa decisão de montar uma entidade para dar apoio, Rodrigo, até por causa disso. Entendi. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente fala sobre a construção em si, o surgimento da Andifa, que é a Associação dos Diabéticos Familiares e Amigos do Estado de Mato Grosso do Sul. Não saia daí, nós voltamos em instantes com mais programa Entrevista. Até já! Todas as terças-feiras, a comunidade pode realizar compras na Feira Agroecológica da UFMS. Frutas, hortaliças e legumes cultivados em sistemas ecologicamente equilibrados, livres de hormônios e agrotóxicos. Visite a feira no corredor central da UFMS, das 7 da manhã às 3 da tarde. Olá, estamos de volta com o programa Entrevista, hoje falando sobre a Andifa, Associação dos Diabéticos, Familiares e Amigos do Estado de Mato Grosso do Sul. Evanir, como é que surgiu a Andifa em si? Como é que foi? Você me disse que no bloco passado que vocês eram um grupo de 7 famílias, né? Uma teve dificuldade e vocês tiveram a ideia de prestar todo esse apoio. Como é que foi? Então, Rodrigo, nós tínhamos esse apoio e daí nós vimos a necessidade de levar, porque conversando com uma médica da minha filha, ela disse, Evanir, no SUS tem muitas famílias que precisam de ajuda. Também, ela falou, se vocês montassem uma entidade, seria muito bom para vocês dar apoio. Porque eu questionava com ela a falta da gente conversar com outra mãe que já tinha vivenciado essa situação bem anterior. Rodrigo, onde eu te falei, essa menina adolescente que eu descobri na escola, os pais se negavam que ela contasse. Ela não gostava de falar do diabetes. Ela se sentia envergonhada por ter diabetes. E eu fui até eles dizendo para eles, é uma coisa que a gente não pede para ser. Por quê? É como nacionalidade, é como ser filho. Você não tem opção, vem para você e você tem que dizer amém. Então, assim, eu fui, né, com as minhas amigas atrás de recurso para nós fundar uma entidade. Quando chegamos no 100, nós tivemos um grupo de 18 famílias lá, que precisavam até de apoio de conversação. Então foi aí que surgiu a Difamas. É triste a realidade que vocês encontraram naquele tempo? Naquele tempo, sim, Rodrigo, porque as crianças, a gente não tinha, eles, né, como nossos filhos, que a gente fazia o tratamento particular, já tinham caneta, tinha o teste em mãos, lá não tinha, era tudo seringa. Daí nós fomos mostrar para essas mães que através da união nós poderíamos fazer a força e para ser formatadas as leis, para vir atender o anseio. Aquelas mães ficaram maravilhadas quando viram aquelas canetas, ver o tamanho da agulha, a espessura da agulha, né? Porque é uma necessidade de ser furado no mínimo 6 vezes ao dia. 3 com a caneta para injetar insulina e 3 para fazer a ponta de dedo, que é fundamental para um controle bom. Hoje vocês contam com o apoio de parceiros, né? Nutricionista, psicólogo também, Vânia? Também. E vocês prestam todo esse apoio. Temos, né? Nós temos um apoio psicológico e temos um apoio também com orientação nutricional. E aquele abraço amigo de pai para pai, mãe para mãe, entendeu, Rodrigo? Que é fundo. Né? Na verdade, não deixa de ser, Rodrigo, porque muitas vezes você, diante do médico, você se sente tímido em fazer certas perguntas. Agora, quando você fala de pai, assim, pai, mãe, você entende melhor,
porque é a mesma coisa que eu dizer para você, se você não é pai e eu te falar alguma coisa sobre educação de filho, você, bom, mas está falando alguma coisa que eu não entendo. E assim é o conviver com uma doença autoimune. Então, quando a gente vive na pele, assim, a mesma situação, uma mãe sabe ouvir a outra e vai atender a outra com bastante carinho. Já aconteceu muito da gente fazer grupo de terapia, assim, Rodrigo, e ter aquela mãe, aquele pai que entra e chora o tempo todo, que não consegue nem falar, que se sente desolado, querendo mesmo um colo. E como que é o retorno de todo esse trabalho, Vanir? Então, Rodrigo, o retorno é muito gratificante você ver esses pais depois retornar e dizer obrigado por você me apoiar, no que eu posso estar ajudando outros pais novatos que estão chegando, porque é uma sensação de perda de chão, Rodrigo. Eu posso te falar isso porque eu vivi na época e eu não tive esse abraço que hoje eu posso dar nas pessoas que chegam. Então, assim, eu tento dar o colo que eu queria ter tido na época. E dizer, não, você pode ter o teu filho vai ter uma vida normal, o teu filho é normal como qualquer um outro, porque a gente não deve embutir na cabeça da criança, a gente sabe que é uma doença. Por ele ser criança, Rodrigo, você não pode dizer, você é doente. Não, meu filho, você tem uma limitação. Como eu preciso de óculos para ler, você precisa de insulina também para poder viver o dia a dia. E criança assimila muito bem, né? Nós, os adultos, que complicamos muito. Ok, Vanir, a gente vai fazer mais uma parada para o nosso intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta a falar sobre a Associação dos Diabéticos de Mato Grosso do Sul e todo esse apoio e convívio familiar. Não saia daí, a gente volta em instantes. Até já! Divulgue o seu talento na tela da TVU. O Todas as Artes quer mostrar a força do artista local. Para participar é fácil. Entre em contato com a nossa produção 3345-7023 ou tvu.ccs@ufms.br. Todas as Artes, o melhor do universo artístico e cultural de Mato Grosso do Sul. De volta com o programa Entrevista, hoje falando sobre a Associação dos Diabéticos, Familiares e Amigos de Mato Grosso do Sul. Evanir, vocês já me falou um pouquinho sobre a instituição e tudo mais, mas vocês fazem ações externas também, né? Como vocês fizeram em novembro, no Dia Mundial do Diabetes, que foi o dia 14 de novembro, né? Como é que foi esse trabalho? Sim, Rodrigo, nós fazemos as ações sociais e a gente faz um trabalho com os parceiros, que tem o SESC, tem a própria CESAL, que também nos apoia, tem os laboratórios, tem as lojas, que nem a Cirumed, que nos apoia na distribuição das fitas, na doação, né? E essas parcerias para a gente poder fazer campanhas para detectar mais e divulgar, né? Que o índice que está muito alto, o índice diabético, né? Aqui no nosso estado nós temos mais de 100 mil diabéticos. 100 mil? Mais de 100 mil diabéticos. Então, quanto mais se falar, Rodrigo, mais as pessoas vão buscar fazer o acompanhamento médico para ver se estão diabéticos ou não. Porque o diabetes, ele pode vir, Rodrigo, e ficar no nosso organismo durante uns 4, 5 anos sem que a gente desenvolva. Ela está ali incomodando, mas o teu organismo vai se adaptando e você vai levando uma vida que você considera normal. Muitas vezes você tem um mal-estar, mas você não dá importância, porque logo depois o teu organismo se condiciona. Tem pessoas que ela vai descobrir que ela está com diabetes quando ela já chega a 550, 580. Um dado mundial diz que a cada 8 segundos morre uma pessoa por diabetes, né, Evanir? Então, Rodrigo, é um dado assim bem alarmante, da gente mesmo ter que correr atrás da prevenção mesmo. Temos que estar alerta. Então, esses trabalhos que a gente tem feito de divulgação, como o dia 11 de novembro do ano passado, esse trabalho nós fizemos no dia 11 devido ao feriado. Né, para antecipar, que foi nos Altos da Afonso Pena. É o alerta de estar dizendo, vamos cuidar, vamos nos alimentar melhor, vamos nos exercitar, né? Trazer para dentro da nossa casa uma vida melhor. E como você não teve a informação no início de toda essa descoberta, hoje você faz todo esse trabalho, né, Vanir, junto à associação, de estar divulgando, de estar mostrando o quanto é importante as pessoas saberem sobre a diabetes, né?
Sim, Rodrigo, eu procuro trazer assim o que eu gostaria de ter encontrado. O apoio psicológico, a orientação e esclarecer que o diabetes, você tem que falar de cabeça erguida, né? Então, a aceitação da sociedade, que numa ficha de emprego, que o teu filho não seja barrado por causa de um diabetes, né? Ou num engajamento mesmo no exército ou marinha, né? Que não seja uma barreira para eles, que eles sejam recebidos em todos os setores. Vanir, você me disse que aqui em Mato Grosso do Sul são 100 mil diabéticos, né? Segundo dado do Ministério da Saúde, 5,6% dos adultos brasileiros têm diabetes. E a gente só perde para os Estados Unidos, Argentina e Chile, né? É um dado preocupante, como você mesma disse, né? Sim, Rodrigo, é muito preocupante. Eu acho que a gente deveria investir mais na prevenção, em deixar o alerta mesmo para as pessoas, né? Porque sendo mais de 100 mil, você vê, é considerado mais ou menos 11% da nossa população do nosso estado. É muita gente, Rodrigo. E tem aquelas pessoas, como eu te falei antes, que estão diabéticos e não sabem que estão diabéticos. Então, seria muito interessante que eles tivessem melhor acesso a esse teste. Até deixo, né, aqui à disposição que quem queira fazer o teste de glicemia em jejum, é só nos procurar na Rua México 235, que nós temos o teste lá. Porque muitas vezes a gente entende que é difícil a pessoa ir até o médico, pegar o receituário para chegar no posto e ter a permissão para fazer o teste glicêmico. E o próprio SUS, né, a rede pública de saúde, oferece todo o suporte, medicamentos, né, na detecção também da doença, né, Vanir? Sim, o SUS a gente tem todo um lado deles. Só que para fazer o exame não basta você dizer lá, eu queria verificar. Você tem que ter um acompanhamento, um laudo de alguém pedindo. Por isso que eu ofereço a associação, né? Mas o SUS ele tem dado, sim, todinho o apoio ao diabético. Tem a medicação via oral, tem a medicação injetável, não é a top, sabe, Rodrigo? Porque as insulinas, as melhores, as importadas, é só através de ação judicial para a gente conseguir. Entendi. E em 2007 entrou em vigor no Brasil a Lei número 11.347/2006, de autoria do ex-senador José Eduardo Dutra, que dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos, né? O SUS é obrigado a fornecer medicamentos para diabéticos, né, Vanir? Ele é obrigado, Rodrigo, mas como eu estava te falando, eles distribuem o que é conveniente. E eu, como pessoa, como cidadã de direitos, eu acho que eles deveriam melhorar as condições. Porque uma insulina NPH, sem falar com o tempo que a pessoa o organismo acaba se adaptando e depois rejeitando, né? Tem outras insulinas 24 horas que oferecem menos risco, principalmente para as crianças, né? Criança que não sabe dizer muitas vezes, mãe, eu estou passando mal, mãe, eu estou sentindo isso. Então, seria fundamental que a gente tivesse uma insulina, né, de top mesmo para os nossos filhos. Vale lembrar que a diabetes também ela acontece em dois tipos, né? Do tipo 1 e do tipo 2. A do tipo 1, que costuma ser diagnosticada na infância ou na adolescência, que foi o caso da sua filha, né, Vanir? E do tipo 2, que acomete cerca de 90% dos diabéticos no Brasil. Evanir, para a gente finalizar então, eu queria que você deixasse o seu contato da associação para as pessoas, né, que se interessaram e querem procurar a associação e buscar esse apoio, esse auxílio com vocês. Então, Rodrigo, eu deixo aqui, nós estamos disponíveis na Rua México 235, num espaço cedido pela Arquidiocese. Ainda não temos sede própria, né, mas eu espero em Deus que a gente logo consiga. E o nosso contato lá é 3028 4060. E tem o meu celular, 9959-3523. Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. Ok, Vanir, obrigado pelos seus esclarecimentos, né? Parabéns pela sua atitude, né? Que hoje ajuda muita gente, ajuda muitas pessoas que sofrem com a diabetes, né? E que ajuda a quebrar esse tabu aí de que a diabetes não é um bicho de 7 cabeças e que um diabético tem condições de viver perfeitamente. Sim, Rodrigo, obrigada.
O programa Entrevista de hoje fica por aqui. Eu conversei com Evanir de Almeida, presidente da Associação dos Diabéticos, Familiares e Amigos de Mato Grosso do Sul. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Fique ligado, TVU tem muito mais para você. Tchau.